Pessoal, boa tarde. Vamos lá agora falar tudo detalhadamente sobre o pré-natal, sobre o momento em que essa mulher chega na consulta, que pode ser agendada ou pode ser uma consulta de livre demanda, não é? Que a gestante de repente sentiu necessidade de procurar o serviço de saúde e lá ela foi. Então, o que é que a gente faz diante do pré-natal? Vamos abordar ao longo dessa aula e também teremos o debate na sala virtual, como a modalidade da nossa aula é remota, então nós temos essa possibilidade de ficar com vocês debatendo também pelos meios virtuais. A Lei número 7.498, de junho de 86, estabelece o exercício profissional da enfermagem. E essa mesma lei garante que a consulta de pré-natal pode ser realizada pelo profissional enfermeiro, o profissional de nível superior. Então, vocês técnicos de enfermagem não são respaldados em fazer a consulta de pré-natal, mas vocês auxiliam o enfermeiro, principalmente com a questão da triagem, que eu já expliquei para vocês sobre a triagem da gestante no pré-natal. Qual é, então, a importância do pré-natal? Antigamente se morria muitos bebês, havia muita morte. A taxa de mortalidade infantil e mortalidade neonatal era muito grande, em virtude da falta de uma assistência, de um acompanhamento pré-natal de qualidade. Hoje em dia sabe-se que 90% das causas de morte materna são evitáveis se a gestante fizer um pré-natal de qualidade, acessível, tiver direito e acesso a todos os exames e também às vacinas básicas do calendário de vacinação. Então, a importância do pré-natal é incontestável para a saúde da mãe e do bebê, principalmente pela redução da taxa de mortalidade materno e infantil. Objetivos do pré-natal: prestar assistência à mulher desde o início da gravidez, então quanto mais precoce ela for captada para o pré-natal, melhor. Assistência ao pré-natal, sendo o primeiro passo para o parto e o nascimento humanizado. Veja só se pode nascer uma criança saudável se o pré-natal tiver sido bem feito. Vocês concordam comigo? O parto é consequência do pré-natal. Se o pré-natal foi bem feito, a mulher fez todos os exames, recebeu todas as vacinas e fez todas as consultas ginecológicas, então, consequentemente, o parto vai ser tranquilo, o bebê vai ser saudável e vai ter uma boa vitalidade. Agora, o contrário é verdade. Se o pré-natal foi mal feito, se essa gestante, de repente, usou drogas durante a gravidez, bebida alcoólica, se ela fumou, se era tabagista, e não foi visto essas questões no pré-natal, então, consequentemente, vai nascer um bebê com problemas e até mesmo prematuro ou com malformações. Acolhimento. A equipe do PSF é responsável por acolher essa gestante. Uma gestante, ela não vai procurar primeiro um grande hospital, né? A gestante, ela procura inicialmente a unidade básica de saúde, que é quem faz esse atendimento primário, essa captação e esse atendimento humanizado com ela. O ideal seria que a gestante fosse captada ainda no primeiro trimestre, ou seja, entre o primeiro, segundo e terceiro meses de gravidez. Logo no iniciozinho da gestação, seria o mais recomendável que essa gestante ela fosse captada, porque esse período inicial da gravidez é o mais crítico, tanto para a questão materna quanto para a questão do bebê. Então, é o período que há a formação e o desenvolvimento da maior parte dos órgãos nos 3 primeiros meses de gestação. Então, é por isso que é o período mais crítico e é onde se deve iniciar o pré-natal. Com relação ao diagnóstico da gravidez, a gente já falou sobre essa temática, né, na aula anterior, sobre os exames que promovem o diagnóstico da gravidez. Mas junto com esses exames, se recomenda
um exame físico completo da gestante. Quem faz esse exame físico não são vocês, é o profissional enfermeiro e o médico. E também, para auxiliar esse diagnóstico da gravidez, leva-se em consideração também a história clínica da gestante. O que vem a ser essa história clínica? Os antecedentes dela, né? Quantas gravidezes ela já teve anterior? Essa gravidez atual, há quanto tempo está? Já está com 2, 3, 4 meses que foi descoberta. Os antecedentes também pessoais dessa gestante, se ela tem algum histórico de doença, problemas crônicos, como diabetes, hipertensão, problema epilético. Então, tudo isso leva-se em consideração ainda na primeira consulta de pré-natal. E o diagnóstico da gravidez, como eu já falei para vocês, é realizado através de exames laboratoriais, como o teste imunológico da gravidez, alguns testes rápidos que também já fazem esse diagnóstico e também, claro, os sinais de certeza da gravidez. Então, a consulta de pré-natal ela deve ser realizada imediatamente para que não se perca essa oportunidade de captação precoce da gestante. Há um fluxograma aí que tem no slide, vocês podem ler com calma depois, sobre quais as condutas iniciais com a gestante. Se ela tem atraso ou irregularidade menstrual, se apresenta náuseas, vômitos, enjoos, aumento do volume abdominal, que seria o útero crescendo, então essa gestante ela precisa ser avaliada o mais breve possível. Realiza os exames laboratoriais e já é encaminhada para uma avaliação com o enfermeiro para identificar possíveis sinais de uma gestação. Então, quais são os objetivos do pré-natal? Fornecer orientações necessárias, que essa gestante ela seja orientada sobre o acompanhamento do pré-natal, sobre as sequências das consultas, porque essa gestante foi numa primeira consulta, mas ela retorna nas consultas subsequentes e ela deve ser orientada quanto a isso. E também as reuniões educativas, que essa gestante ela deve participar no mínimo de uma palestra ou uma capacitação, abordando diversos temas de saúde, como cuidados com o recém-nascido, cuidados maternos e cuidados infantis, que devem ser abordados durante o pré-natal. Ainda na primeira consulta se realizam alguns procedimentos básicos com essa gestante. Por exemplo, o preenchimento do cartão do pré-natal. Toda gestante recebe o cartãozinho, que agora é uma caderneta, mais completa, parecendo um livrozinho, onde ali tem informações diversas para ela. Por exemplo, orientações e dicas sobre a alimentação saudável, orientações sobre cuidados com o recém-nascido, anotações dos resultados dos exames laboratoriais, a identificação da gestante, os fatores de risco que essa gestante apresenta. Tudo isso é preenchido no cartão de pré-natal. Também o registro e a anotação do número do CIS pré-natal. O que é o CIS pré-natal? É um cadastramento que toda gestante faz no sistema de saúde, sistema informatizado, onde se preenche os dados dessa gestante e essas informações elas vão constar de um número do CIS pré-natal, que também deve ser anotado no cartão de gestante. Outras informações preenchidas são o hospital de referência para o parto. Então, essa gestante ela já deve conhecer para qual hospital ela vai ser referenciada quando ela for ter o parto, quando for ter o menino. O calendário de vacinação e as orientações sobre vacinações, a solicitação dos exames de rotina e as orientações sobre a participação das atividades educativas. Quais são os fatores de risco para a mulher que chega grávida? Então, algumas mulheres elas têm alguns fatores de risco que podem fazer com que essa gravidez ela curse para alguma problemática ou para alguns problemas de saúde. Por exemplo, gestantes com baixa escolaridade. São aquelas gestantes que tiveram poucos anos de estudo, analfabetas, a maior parte delas, e que, devido a essa falta de instrução e de formação, de escolaridade, essa gestante ela não vai saber cuidar de si própria
e muito menos não vai saber cuidar do bebê quando ele nascer, porque ela não é tão instruída assim quanto se a gente comparar com outras mulheres que têm graus de estudo maiores. Condições ambientais desfavoráveis. Então, aquela gestante que vive, que mora num cubículo ou numa casa de taipa, digamos assim, com pouca estrutura sanitária e ambiental, é aquela gestante que mora muitas vezes na favela, num cubículo de 2 ou 3 cômodos, ou na periferia, não tem uma casa própria, condições inadequadas, ela é também fator de risco para a gravidez, tanto para ela quanto para o feto. Gestantes menores que 1,45 m, então as baixinhas, né? As mulheres baixinhas, que têm 1,45 m e abaixo disso e que engravidam, elas são fator de risco porque elas não têm o canal pélvico bem formado. Então, para o parto, isso vai ser uma complicação no momento da passagem ali do bebê, se for parto natural ou parto normal. Por isso que gestantes com baixa estatura, elas são fatores de risco para a gravidez. Peso menor que 45 quilos também e maior que 75, porque tanto as gestantes desnutridas quanto as gestantes obesas, elas são fatores de risco para aquela gravidez. E dependência de drogas lícitas ou ilícitas. Drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, né, o seu uso, como por exemplo, bebida alcoólica e cigarro comum. E drogas ilícitas são aquelas que não são permitidas, como por exemplo, cocaína, heroína, crack. Então, todos esses são fatores de risco para a gestante e que devem ser vistos ainda na primeira consulta de pré-natal. Os fatores de riscos que têm a ver com a história reprodutiva anterior. Por exemplo, se essa gestante já teve outras gravidezes em que houve morte perinatal, ou seja, o bebê de outras gravidezes morreu, então é um fator de risco para aquela gravidez atual. Outro fator de risco é abortamento, esterilidade e infertilidade e o intervalo interpartal menor do que 2 anos ou maior do que 5 anos. Então, toda gestante que engravidou com um tempo menor de 2 anos entre uma gravidez e outra, e também aquelas que engravidaram com um período muito longo, digamos acima de 5 anos entre uma gravidez e outra, também corre um certo risco ali de haver mortalidade fetal e também risco para a mãe, né, para a gestante. Fatores de risco para a gestação atual. Mulheres que nunca tiveram filhos, ela tem maior risco nessa gravidez, e também aquelas que já tiveram muitos filhos, né, exagerados, tipo mulheres, mães múltiplas de 10, 15 filhos, já tem ali um fator de risco acrescido também. Mulheres com eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que seriam valores de pressão arterial muito altos na gestação, isso é um fator de risco muito grande que pode vir a desencadear abortos, malformações do feto e problemas maternos também. Outros fatores de riscos: infecção urinária na gravidez, porque dependendo do germe ali, da bactéria que está causando a infecção urinária, pode provocar o aborto, né, a expulsão do feto. Outros fatores de risco: mulheres convivendo com o HIV, então as mulheres HIV positiva, se não fizer o pré-natal de forma adequada, nem acompanhar de forma eficiente essa condição dela, né, de ser HIV positiva, ela pode transmitir o vírus HIV para a criança por meio da placenta. Ou então depois, posteriormente ao parto, por meio da amamentação, porque o HIV ele também é secretado junto com o leite materno. Outros fatores de risco: doenças obstétricas na gravidez atual, como por exemplo doença hipertensiva, né, que é a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, ou diabetes gestacional se configura como outro fator de risco. Ganho de peso inadequado, hemorragias na gestação, então são os sangramentos intravaginais, né, que são muito assim corriqueiros e oferecem riscos muito grandes para a gestante, que vem a sangrar ali devido ao risco de aborto. Isoimunização é quando a gestante ela tem fator RH negativo
Isso a gente vê na questão dos exames, né, de rotina dela. E eu falei para vocês em outra aula aí passada, quando essa gestante tem um sangue RH negativo e o seu parceiro sexual tem sangue RH positivo, isso é um fator de risco para a gestação, porque vai haver ali uma incompatibilidade sanguínea, né, do sangue do bebê com o sangue da mãe, e isso vai gerar problemas para o bebê. E, claro, óbito fetal. Consultas. Na primeira consulta de pré-natal deve-se realizar a anamnese. O que é isso? É uma entrevista com a mulher, para saber as condições de vida dela, se ela já esteve grávida outras vezes, como foi as outras gravidez, se foi tranquilo ou se foi gravidez de risco. Então a anamnese é toda essa entrevistazinha que se faz com a gestante e colhe esse histórico dela, ginecológico e também pessoal. Além de antecedentes familiares. Então é importante saber se na família daquela gestante há alguém com algum problema de saúde mais evidente, se tem hipertensos, diabéticos, porque esse será um fator de risco também para a gestante. Roteiro da primeira consulta. Então, o que é que a gente faz na primeira consulta de pré-natal? Preenche a caderneta dela, né, da gestante, com os dados básicos: identificação, nome, número do CIS pré-natal, idade dessa gestante, cor da pele, naturalidade, quer dizer, onde ela nasceu, procedência, de onde ela veio, o endereço atual dela e a unidade de referência. Ainda na primeira consulta, dados socioeconômicos, a gente preenche. Essas são coisas que já tem lá no cartãozinho dela, né, na caderneta da gestante. E a gente vai só perguntando e preenchendo. Então, grau de instrução. Até quantos anos estudou? Concluiu o ensino médio? Fez faculdade? Fez pós-graduação? E aí a gente vai anotando. Qual a profissão dela? O que é que ela trabalha? Ela faz o quê? Qual o estado civil? Se é casada, se é solteira, se é divorciada ou se é junta, né? Então tudo isso a gente leva em consideração também. Número e idade de dependentes. Então, se essa mulher já é mãe de outros filhos, quantos menores de idade são dependentes dela, porque aí a gente já vai analisando também a questão da renda, se ela tem condições de manter aquele filho ou aqueles filhos ou não, né? Pessoas da família com renda, se alguém na casa tem ajuda financeiramente, né, a questão das despesas da casa, condições de moradia, número de cômodos, como é a casa, como é o local em que essa mulher vive, em que habita, tudo isso se leva em consideração na primeira consulta de pré-natal também. Se tem água encanada, se tem esgoto, a coleta de lixo, como é feita, e claro, os dados da residência como um todo. Com relação aos antecedentes familiares e pessoais, é importante saber se ela própria ou se alguém na família tem histórico de diabetes, hipertensão, anemia, distúrbios nutricionais, epilepsia, que são problemas muito recorrentes e que afetam o bem-estar materno e fetal. Algumas viroses, como rubéola e hepatite, é importante que essa mulher, por a importância dos exames, que dentro dos exames de rotina, ela já faz exame de rubéola e de hepatite para saber se ela é infectada por esses vírus. Hanseníase, tuberculose, se é portadora do HIV, se tem alguma doença do trato urinário, né, alguma infecção sexualmente transmissível, se fez algum tipo de cirurgia e qual. Saber se em gravidez passadas houve natimorto, ou seja, se outros bebês dessa mulher em outras gravidez morreram. Saber se houve recém-nascido com icterícia, né? O que é icterícia? É aquele amarelão na pele do bebê. O bebê nasce muito amarelado e com isso gera alguns problemas de saúde. Então, se em outras gravidez ocorreu isso, é importante a gente ficar alerta, porque pode ocorrer de novo na gravidez atual. Intercorrências ou complicações mais comuns, e se em outras gravidez ela teve complicações no puerpério, que o puerpério é aquele período após o parto, que a gente conhece por resguardo, né, onde a mulher ela fica mais ali resguardada mesmo e se cuidando. Ainda na primeira consulta de pré-natal, deve ser feito o cálculo
da idade gestacional, que vocês aprenderam na aula passada como faz esse cálculo, saber a DUM, que é a data da última menstruação, quais os sinais e sintomas que essa mulher está apresentando naquele momento, porque os sinais e sintomas eles podem ser presumíveis da gravidez ou eles já podem ser algo mais sério, indicando uma doença, uma patologia na gravidez. Saber os hábitos alimentares, o que é que essa gestante come, quais as preferências dela, se esses hábitos são saudáveis ou não. Saber quais medicamentos ela usa, porque se ela faz uso de algum medicamento controlado, aí de repente ela apareceu grávida, alguns medicamentos eles vão ter que ser suspensos, porque a maioria dos medicamentos eles fazem mal ao bebê, né? Atravessam a placenta e causam malformação no feto. Então, por isso que os medicamentos eles precisam ser informados também, porque dependendo de quais tipos de medicamentos, esses medicamentos precisam ser suspensos. Ainda na primeira consulta de pré-natal, a gente questiona também a mulher com relação a alguns hábitos inadequados. Então, a gente pergunta se essa mulher bebe, se ela fuma, se ela usa alguma droga, alguma substância ilícita, porque aí a gente já vai incentivando e orientando que ela pare, que ela procure reduzir, cessar esses hábitos, pensando na saúde dela e na saúde do bebê. E aí, o exame físico. Eu não vou falar detalhadamente desse exame físico, porque não são vocês que fazem o exame físico da gestante, e sim o enfermeiro ou o médico. Mas, no geral, o exame físico é uma avaliação que é feita com a mulher. Desde a palpação do útero para saber ali, o enfermeiro ele tenta perceber os movimentos fetais, se esse bebê se movimenta. Mede também, faz a mensuração do fundo do útero para acompanhar o crescimento do bebê, não é? À medida que o bebê vai crescendo, o útero também cresce e a barriga como um todo. Então o enfermeiro vai lá, pega uma fitazinha métrica e faz essa medida, essa mensuração da parte aqui de cima, né, do fundo do útero até a sínfise púbica, para fazer essa medição do crescimento do útero. Outras coisas que são vistas no exame físico é a ausculta do bebezinho, né, do coração do bebê. Então tem um aparelhozinho que é o sonar Doppler, que o enfermeiro coloca ali no abdômen, na parte dorsal da gestante abdominal, para fazer essa ausculta do bebê. E também o exame dos membros inferiores, que seriam as pernas, os pés. E pesquisas de edema, que é inchaço mesmo. E tem o exame físico específico do canal ginecológico, onde o enfermeiro vai visualizar ali a vulva da mulher, a questão de se tem secreção, se tem corrimento, algum sinal sugestivo de uma infecção sexualmente transmissível. E ainda nessa questão do exame físico ginecológico, pode ser feito o exame de citologia, né? O exame Papa Nicolau, que é para saber se essa mulher tem alguma lesão precursora ou algum risco de desenvolver câncer de colo de útero, como a gente falou também em outras aulas. Os exames complementares que a gestante faz, devem ser solicitados vários tipos de exames. Essa mulher vai para o laboratório, colhe amostras de sangue, de urina, de fezes, para analisar ali a presença ou descartar algumas infecções que são identificadas por meio desses exames. Então, por exemplo, é muito importante ela fazer a dosagem de hemoglobina e hematócrito, que é um hemograma comum, um hemograma simples, para identificar a questão de anemia, se essa gestante está anêmica, se ela tem alguma deficiência de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos do sangue, indicando uma possível infecção ou anemia, ou se tem uma queda de plaquetas, indicando algum problema sanguíneo. Então, esse exame de hemograma é importantíssimo para ela, bem como o exame também para saber o tipo sanguíneo dela. Qual é o tipo sanguíneo dessa gestante? É A, é B, é AB ou é O? É negativo ou é positivo?
Sorologia para sífilis é o exame de VDRL, é para saber se ela é infectada por uma bactéria chamada treponema, que essa bactéria causa sífilis, que na gestação a sífilis causa malformação no feto, além de comprometimento da mãe também, né? Outros exames que a gestante faz é a glicemia de jejum, para saber se é diabética ou pré-diabética. Faz o exame sumário de urina, para saber se há alguma infecção ali do trato urinário, porque se houver infecção do trato urinário, poderá haver um abortamento, né? Essa mulher pode vir a abortar devido a essa infecção. Faz a sorologia para a hepatite B, para saber se está infectada com o vírus da hepatite B. Faz a sorologia para toxoplasmose, que a toxoplasmose é uma doença, é uma infecção que na gestação ela pode ser muito maléfica ao bebê, porque provoca cegueira, malformação congênita, surdez e outras complicações no feto, se essa gestante ela for infectada pela toxoplasmose ali naquela gravidez recente. Então isso vai também complicar, né, o bem-estar do feto. E, por último, a ultrassonografia de rotina durante a gestação, que a ultrassonografia ela é um exame de imagem para avaliar ali o crescimento do feto, se há alguma malformação fetal. Avalia também o tempo exato de idade gestacional, bem como outros aspectos. E com relação ao roteiro das consultas subsequentes, só há uma revisão dessa mulher. É importante frisar que em todas as consultas de pré-natal, o técnico de enfermagem ele deve fazer a triagem, que a triagem é medir a pressão arterial, o peso, a glicemia de jejum, a circunferência abdominal, a altura dessa gestante e bem como encaminhá-la para os exames de rotina. E claro, nas consultas subsequentes, avaliar e verificar o calendário de vacinação dessa gestante. São 5 as vacinas que a gestante deve tomar: hepatite B, antitetânica, DTPA, que protege também contra o tétano e contra coqueluche, vacina contra a gripe, que é a vacina influenza, né, que é administrada uma vez por ano, na época da campanha de vacinação, né, contra a gripe. E temos também para a gestante a vacina de hepatite B, que protege contra o vírus da hepatite B. Claro que tem os esquemas vacinais. Vacina DT deve ser feita com intervalos recomendados a cada 2 meses ou intervalos mínimos de 3 meses, de 30 dias, e são 3 doses a vacina DT. A vacina DTPA, ela é feita em dose única. Cada gestação daquela mulher ela vai receber uma dose da vacina DTPA, que protege contra coqueluche. A vacina hepatite B são 3 doses, com intervalo entre uma dose de 1 mês entre a primeira dose e a segunda, e intervalos de 6 meses entre a primeira dose e a terceira dose. Gente, eu estou falando assim bem rapidinho porque o vídeo acaba ficando sem memória, mas eu vou destrinchar bem direitinho no momento, no debate, na aula, esses esquemas vacinais, certo? E nas consultas subsequentes é importante haver os controles maternos, o cálculo do IMC. Vocês viram na disciplina de nutrição a importância de calcular o IMC para saber se essa gestante está acima do peso, sobrepeso, se está abaixo, se está desnutrida, é muito importante. A medida da pressão arterial também, a palpação obstétrica, né, que é feita pelo enfermeiro, e outras condutas também que são realizadas. Para finalizar, eu vou falar sobre o agendamento dessa gestante, que ela chegou para a primeira consulta de pré-natal e a próxima consulta ela já tem que ser agendada para que ela retorne, ou seja, para que o pré-natal ele não fique fragmentado, que ela não falte a essas consultas. Então, o que é que o Ministério da Saúde diz? O Ministério da Saúde ele recomenda que haja no mínimo 6 consultas de pré-natal ao longo de toda a gestação, ao longo dos 9 meses. Mas isso é o mínimo. Quer dizer, o mais recomendado é que essa gestante, quanto mais consultas ela fizer, melhor. Mas dentro desse mínimo de 6 consultas durante a gravidez,
se recomenda uma consulta no primeiro trimestre, ou seja, entre 1 mês e 3 meses é recomendável que essa mulher faça uma consulta. 2 consultas no segundo trimestre, ou seja, entre 4 e 6 meses ela vai fazer 2 consultas. E 3 consultas no último trimestre, ou seja, entre 6 e 9 meses ela vai fazer 3 consultas. Por quê? Quanto mais vai avançando a gestação, essa gestante ela tem maior risco de desenvolver aborto, problemas de hipertensão na gravidez, problemas de diabetes. Então, por isso que quanto mais vai avançando a gestação, ela precisa aumentar a frequência das consultas de pré-natal para que ela seja avaliada de forma mais intensa e mais consistente. Então, é isso. E claro, a gente precisa envolver essas mulheres nas atividades educativas, nas palestras que são realizadas na unidade, que isso vai estimular o autocuidado dela e o cuidado com o próprio recém-nascido, visando já o nascimento de um bebê saudável. E também a gente precisa envolver o homem, o parceiro sexual, né, ou o marido, o companheiro dela, para que ele, claro, realize e faça parte também das consultas de pré-natal. Tanto que se vocês pegarem uma cadernetazinha de pré-natal, eu vou mandar para vocês ela em PDF, para vocês verificarem. Já tem uma paginazinha voltada só para a saúde do parceiro, da mulher. Então que ele vai, ele faz os exames, ele toma as vacinas junto com a gestante, para que ele também para que seja fortalecido esse vínculo da saúde materno-infantil e da saúde paterna também, ou seja, o pai envolvido nos cuidados de pré-natal. Gente, espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa aula. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Façam a atividade que vale ponto e enviem para o meu privado o gabarito. E também os cálculozinhos de idade gestacional e DPP, certo? Então, até a próxima aula. Tchau!